Tentei essa sobrancelha em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Meu Deus do céu, vamos lá. Ai, gente, me deu um branco total. Bem-vindo ao canal Bem-aventuradas em Cristo. Hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumadas, porque eu estou aqui com o meu marido, o Yuri, e nós vamos fazer um podcast, um bate-papo, falando um pouquinho sobre relacionamento. Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pedindo sugestões de temas para a gente falar sobre esse assunto, sobre relacionamento conjugal. E eu vou trazer aqui alguns dos temas sugeridos. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre casamento, sobre relacionamento, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar você, seu lar e o seu relacionamento. Bom, é a primeira vez que a gente está junto, é a primeira vez que a gente está gravando junto. Então, a ideia é que esse vídeo seja uma coisa mais descontraída mesmo, em que a gente possa compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito por nós e tem feito através de nós com vocês. Então, eu espero que vocês se sintam como se estivessem tomando um café conosco, comendo aqui com a gente, conversando, batendo papo. Se vocês tiverem mais sugestões de temas, de assuntos que vocês gostariam de ouvir relacionado à família, a casamento, à criação de filhos, deixem as sugestões de vocês aqui nos comentários que a gente vai adorar trazer isso para vocês também. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá então, se apresenta. Meu nome é Yuri, sou casado com a Tayane há 10 anos, mas a gente já está junto há 13 anos. E hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história aí, algumas passagens que nos passamos aqui na nossa vida conjugal, que vai servir como apoio, como inspiração, como mensagem para todo mundo. E a gente vai começar falando sobre o que é viver a dois de verdade. Na vida real, o que é viver a dois de verdade? E aí, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, amor, sobre o que foi mais desafiador para você no começo da nossa relação. Eu tô com um pouquinho de medo dessa resposta. Mas... Acho que foi passar pelas barreiras das questões familiares. Isso não por conta da gente saber separar os nossos familiares com o nosso relacionamento enquanto a gente era namorado. Então a gente muitas das vezes tinha interferência de familiares, inevitavelmente por querer ajudar, por querer mais da minha parte, né, por querer estar fazendo pelas pessoas, e acaba afetando a gente como relacionamento. A gente tinha uma programação, tinha alguma coisa para fazer no final de semana, e sempre tinha que estar fazendo alguma coisa pelas pessoas, e que fazia parte da minha vida fazer isso, mas que em alguns momentos acabava afetando a gente, e saber lidar com isso foi bem desafiador no início, mas que aos poucos a gente foi trabalhando, e acho que hoje está superado. Uhum. Eu acho que um dos pontos que a gente precisa abordar aqui é sobre saber lidar com as diferenças também, né? Quando a gente está vivendo a dois, a gente tem diferenças. No nosso caso, a gente tem temperamentos muito, muito diferentes. Eu sou mais sanguínea, sou mais colérica, sou mais enérgica. Você já é mais fleumático, já é mais calmo, mais tranquilo. E esse choque, às vezes, de temperamento também acaba ocasionando alguns atritos, né? Nada, graças a Deus, muito grave no nosso caso, mas que, querendo ou não, a gente acaba... esperando que o outro haja da mesma forma que a gente criando tem de uma expectativa. Exatamente. A gente acaba criando uma expectativa de que o outro vai agir da forma como a gente quer, vai fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, quando na verdade cada um age de uma forma diferente. E o outro vice-versa, né? Acha que o outro poderia agir da outra forma. Então assim, é importante a gente saber que viver a dois, a gente, você saber lidar com as diferenças, saber respeitar as diferenças, né? Existe aquela frase clichê que os opostos se atraem, né? Mas é mais nesse sentido mesmo, de que a gente, mesmo sendo muito diferente um do outro, a gente sempre se complementou, né? Uhum. A gente sempre conseguiu se complementar mesmo nas nossas características, né? Acho que talvez seja um ponto que a gente vai tratar mais tarde em algum assunto, mas a amizade entre o casal deve ser muito forte, né? A gente tem essa coisa, a gente
se conhece desde criança, desde ali dos 7, 8 anos mais ou menos. Isso vai ser assunto para um outro vídeo. E já tinha um conhecimento entre os dois, mas a amizade que a gente construiu quando a gente começou a namorar foi muito forte, o que a gente traz até hoje pro nosso relacionamento. Outro ponto também que a gente pode trazer aqui sobre o que é viver a dois de verdade, e é sobre a questão da gente saber ceder, né, de nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, e a gente precisa saber ceder. Uma hora eu vou precisar ceder, outra hora você vai precisar ceder. E a gente vê também essa dificuldade em muitos relacionamentos, né? Que só um que cede, ou nenhum dos dois quer ceder. A gente precisa também trazer uma reflexão aqui para nós, como casais, assim, que a gente não pode deixar o orgulho, a nossa vontade se sobressair, sabe? E muitas vezes a gente tem que quebrar mesmo o nosso orgulho e entender que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente espera. E tá tudo bem, sabe? E é muito triste quando a gente vê um relacionamento em que só uma pessoa cede, em que o outro é irredutível, o outro não muda de opinião. Isso acaba minando a relação, isso acaba trazendo um desgaste muito grande, né? Porque é sempre eu fazendo a vontade do outro e nunca o contrário. Então a gente precisa trabalhar nessa questão também. Quando você vai viver um relacionamento a dois, em algum momento você vai precisar ceder. Porque quando você é solteira, é você por você mesmo, é a sua decisão, são suas escolhas. E sem contar que nesse canal a gente fala principalmente para famílias cristãs. Então, os princípios cristãos têm que estar baseados na nossa vida. Eu não era cristão no início, quando a gente começou a namorar, mas depois que a gente formou a nossa família, eu me converti, então a gente leva os princípios cristãos. Então a gente também está falando, se você não é, ou sua família não é, mas a gente vai tratar muito como a gente como cristão. A gente só é um reflexo da família se a gente tiver os nossos princípios cristãos baseados na nossa vida, que senão a gente acaba se embananando, se enrolando com as coisas dessa vida e não carregando o que o evangelho ensina a gente. Então a parte do orgulho, a parte da humildade, isso tem que estar na nossa vida, sendo aplicada dia a dia, né? Então a gente tem que fortalecer isso cada vez mais. Um outro ponto também sobre a questão da vivência, né, conjugal, da vivência a dois, é a comunicação. Que graças a Deus a gente tem uma boa comunicação. A gente sempre teve, desde antes de a gente casar, sempre a gente se comunicou muito bem. Sempre tivemos uma amizade muito forte, como ele falou. E a gente sabe se comunicar, a gente sabe falar, né? Às vezes já aconteceu de ter momentos em que um ou outro não se sentiu muito à vontade de se abrir sobre determinado assunto. Acontece, porque vai ter algumas situações que a gente não quer, às vezes, se abrir ou falar com o outro, né? Acontece. Mas, graças a Deus, a gente consegue, assim, ter uma boa comunicação. Chegar no nível da gente parar para conversar e resolver. Não gostei disso, não gostei daquilo. E essa é uma das maiores, assim, das principais dificuldades que a gente vê, que a gente recebe de feedback, assim, de conversas de outros colegas, de outras pessoas que são casados ou têm relacionamento, que sofrem. A falta do diálogo, a falta da comunicação. Verdade. Porque isso enfraquece o casal. Se a gente não conversa, se a gente não se comunica, se a gente não consegue se abrir com quem a gente dorme diariamente, com quem a gente convive mais intimamente diariamente, como que a gente vai, né, conseguir ter um relacionamento saudável? Não tem como. Então a gente precisa confiar na pessoa que a gente escolheu viver e compartilhar a nossa vida. E a comunicação, ela é a base, é a chave, assim, uma das principais para que um relacionamento dê certo. A gente saber se comunicar, saber falar. Porque também, eu vou falar aqui, vou abrir um parênteses aqui para falar sobre as mulheres. Às vezes a gente, como mulher, tem aquela esse melodia rica agora é engraçado. Tem aquela expectativa de que o homem vai adivinhar o que a gente está querendo, o que a gente está pensando, o que a gente gostaria. E não, eles não vão adivinhar, eles não vão saber. Tem que falar. A gente tem que falar e às vezes tem que desenhar.
esfregar assim ó, na Deixa um cara. bilhetinho anotado pra você, tá aqui em cima, é isso aqui que eu Hoje, depois de bastante tempo de relacionamento, né, 10 anos, eu já tenho coragem mais de chegar e falar, amor, eu quero isso, 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 isso. Mas no início do relacionamento, eu ficava naquela, querendo que ele adivinhasse, que ele soubesse o que eu queria. E isso não acontecia. Aí, o final das contas, eu ficava frustrada, ficava chateada. Às vezes ficava brava com ele, nem sabia por que eu tava brava com ele. Por que eu não descobri o que eu tava pensando? Quase Então, assim, que a gente vai fazer telepatia, né? telepatia. Então, assim, a mulher tem essa característica, né? Eu sei que não são todas, mas eu conheço algumas e eu sou assim, então eu posso falar, de querer que o outro adivinhe o que a gente tá querendo, de querer que o outro saiba, faça do jeito que a gente quer. E se a gente não falar, eles não vão saber. Então, é importante ter essa comunicação, é importante a gente se sentir à vontade de falar, amor, eu quero isso, eu gostaria daquilo, ou você poderia fazer assim, assado. Isso facilita demais a comunicação, a convivência do casal, Eu né? acho que um ponto que tem a comunicação como relacionamento e a comunicação do seu dia a dia. Eu me acho bastante comunicativo no meu dia a dia, de falar, de conversar com todo mundo, de ter facilidade em chegar em qualquer lugar e sair conversando com qualquer um que eu nunca vi na vida e criar ali uma conexão, um relacionamento para a situação que tiver que resolver ali. E ela, apesar de ter uma comunicação muito forte, de saber se expressar, saber falar, nessa questão de chegar numa outra pessoa, de falar assim, que nunca viu, tem um certo receio. Mas a comunicação que a gente está querendo falar aqui é a comunicação principalmente do casal, de como saber se expressar, como saber entender o momento do outro, entender como que o outro para você chegar com aquela comunicação que melhor chegue para ela. Não adianta, do jeito que ela falou, ela é sanguínea, eu sou mais calmo. Eu chegar esbravejando em cima dela, que ela não gosta que fale alto, que brigue com ela, assim, que fale de uma forma mais enérgica. Então, chegar e conversar, levantar um ponto e trazer aquele assunto para a mesa ali para a gente conversar e fazer realmente ter consciência de que aquilo ali é importante para o relacionamento, para a gente corrigir e levar a vida para frente. Né? Outro ponto também que a gente vai falar, que foi uma das sugestões de temas que eu recebi lá na caixinha de perguntas no Instagram, falando nisso, se você ainda não me segue no Instagram, no TikTok, eu vou deixar minhas redes sociais aqui no vídeo para vocês poderem me seguir lá, porque fica mais fácil a gente ter essa abertura, esse contato mais íntimo, mais pessoal, do dia a dia, e eu tô sempre interagindo com vocês lá também. Então, um dos temas que foi sugerido foi sobre cumplicidade e companheirismo. E eu tenho assistido alguns vídeos, alguns assuntos sobre família, sobre casais, assim, tenho assistido algumas coisas, e a maioria da queixa dos casais é sobre a falta de cumplicidade, sobre a falta de companheirismo. Eu também achei muito interessante a gente trazer isso aqui, porque a gente vê que poucos, né, pelo menos que a gente conheça, de casais, um apoia o outro, né, um apoia os projetos do outro, os sonhos do outro, porque às vezes existe uma linha muito tênue, né, quando a gente casa, a gente sabe que a nossa vida passa a ser compartilhada um com o outro, né, a Bíblia fala sobre isso, né, a gente deixa de ser pessoas separadas, assim, né, individuais para viver, para ser uma só carne, né, mas isso também não quer dizer que a gente vai abrir mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos pessoais, né, a gente pode trabalhar isso em conjunto também, né, porque somos indivíduos, né, a gente não vai deixar de sonhar, a gente não vai deixar de desejar alguma coisa pra gente, porque a gente casou. A gente não vai se anular nesse sentido, né? Não, agora eu casei, então eu só vivo pro meu marido, ou eu só vivo pra minha mulher, e eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais perspectiva de vida. Não é assim. Deus, ele não faria isso, né? A questão é que a gente precisa conversar, a gente precisa se alinhar um ao outro, a gente precisa entender quais são as demandas, as necessidades um do outro, para que a gente possa, de fato, um ajudar o outro, né? E é aí que entra a cumplicidade, o companheirismo, apoiar os projetos. Isso, graças a Deus, a gente sempre teve, né? Tem um episódio que eu posso trazer aqui para vocês,
de uma vez que eu estava saindo do CLT, assim, estava numa fase bem meio que no auge, assim, da minha carreira profissional, mas eu tive uma grande decepção, e aí eu quis sair do CLT para abrir um negócio próprio, e o Yuri sempre me apoiou muito, assim, sempre me incentivou, sempre falou, não, vamos, vai dar certo, e isso foi fundamental para mim, porque se ele não tivesse me apoiado, se ele não tivesse me encorajado, eu jamais teria tido coragem de sair da empresa que eu estava e tentado um negócio próprio. Então isso é só um dos exemplos do que a gente já passou em relação a isso, mas a gente tem isso muito forte, de um apoiar o projeto do outro, de um ajudar o outro. E quando a gente fala sobre apoiar, não é só no sentido assim, vai que vai dar certo, eu tô aqui torcendo por você, eu tô aqui orando por você. Não. A gente estava até conversando sobre esse roteiro ontem, sobre o que a gente ia falar ontem, e eu falei sobre isso com ele. Eu falei, amor, não é só a gente falar, a gente encorajar de palavras. Dá todo o suporte. É você dar o suporte. Enquanto o outro tá lá fazendo aquilo que é o sonho dele, você tá na retaguarda ali, nos bastidores, ajudando a resolver todo o resto. Então, assim, eu lembro de que enquanto eu estava, né, nessa época que eu saí do trabalho, eu abri um negócio na área da estética, da beleza, e eu engravidei logo em seguida. E enquanto eu estava muitas vezes trabalhando, atendendo meus clientes, ele estava com a nossa filha, né, bebezinha, cuidando dela. Tirava a semana toda para tirar leite na bombinha, congelava, e eu, final de semana, tinha que dar mamar para ela na mamadeira com o leite natural dela, não era leite desses em pó aí, a gente... Eu tirava o leite, ele dava mamar, ele cuidava. Então, assim, eu tava trabalhando, mas eu tinha o apoio dele para cuidar da nossa filha. Então, é esse tipo de apoio, de companheirismo que a gente está falando, sabe? Por exemplo, se dos cônjuges quer estudar e o outro, vai que eu te apoio. Mas aí a pessoa tem que trabalhar, tem que estudar, às vezes tem que chegar em casa, tem que fazer as coisas, porque o outro ficou em casa e não fez nada, sabe? Esse tipo de apoio não é um apoio verdadeiro, porque quando você apoia de verdade, você está dando um suporte. O outro está fazendo o que quer fazer ali, o que sonha, o que espera, e você está por trás, não, dando esse apoio, esse suporte. Não, você pode fazer que eu estou te ajudando. E vai ter momentos da nossa vida que vai ser assim, mais difíceis mesmo, que a gente vai ter que estar um ajudando o outro nesse sentido. E no nosso caso sempre foi muito assim, né? E quando um se sentia um pouco desanimado, o outro dá aquele suporte de ânimo ali, né? Tá, vamos lá, vamos junto. Dependendo de cada um, de como que o casal tem uns que são mais para execução. No caso dela, ela é da ação, da execução, ela gosta de fazer para ontem. Eu sou um pouco mais do planejar, de pensar, de querer fazer as coisas, lidar com os números, até pela minha formação. Ela também é da parte da administração e tem essa coisa do número, mas eu, por ser da engenharia, tenho mais ainda essa coisa de tudo tem que calcular, tudo tem que botar nas planilhas, nas coisas. Então, se também o casal tem essa possibilidade de juntar as habilidades de um e do outro para ajudar no negócio, também já é um ponto muito bom. Lembro que quando ela, nesse empreendimento que ela tinha, era uma loja nossa, e tem que reformar, tem que botar um penduricalho aqui, um penduricalho aqui, tem que pintar dessa cor, tem que pintar daquela cor, tem que botar uma porta aqui para fechar, para não ter acesso da frente aqui, e vamos lá, vamos ver como é que bota essa porta, como é que constrói esse negócio. Uma parede vertical toda cheia de flor, que a gente ficou pendurando borboletas e flores assim, tudo. Então, usar a habilidade que cada um tem para ajudar também no negócio, né? Agora, mais nessa parte do digital, você com essa parte eu comecei no digital com seu apoio, né? Porque era uma coisa também que eu não imaginava, não queria, não me via fazendo. E você sempre falou, não, vai dar certo. A possibilidade que a gente tem no digital de alcançar mais pessoas é muito maior, né, do que... E o propósito de Deus realmente é muito grande de alcançar, né? A gente viu aí nas métricas do site que tinha gente da Europa, do mundo, até da China, que é difícil do evangelho chegar. Tinha algumas pessoas que estavam acessando coisas da China, da Rússia, que está passando por uma situação muito complicada nesses últimos anos. Europa, em geral ali, Estados Unidos, Canadá, então assim,
mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, tá chegando no mundo inteiro. A intenção do canal é essa, né? É chegar a palavra de Deus, chegar a mensagem para todo mundo que precisa ouvir e para quem já conhece, só se fortalecer cada vez mais, né? Lá no site eu compartilho devocionais, estudos bíblicos, né? Então, se você também não conhece o meu site, o link está na descrição do vídeo, né? O link do site. Então, vale a pena também você conhecer esse trabalho, que é algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu amo escrever e ali eu consigo compartilhar mais profundamente sobre aquilo que o Senhor fala comigo nos meus devocionais, né? E por aí vai. Isso a gente está falando só do digital, mas no dia a dia, de repente você tem uma habilidade para alguma coisa um pouco mais manual e a outra pessoa tem uma habilidade um pouco mais para venda. Junta um ao outro e os dois começam a empreender numa coisa. Na parte de comunicação, de repente um não quer estar na frente da câmera, não tem essa abertura de estar na frente da câmera, mas o outro tem, então você fica nos bastidores dando apoio, fazendo todo o roteiro ali, toda a parte de estrutura ali para suportar. A cumplicidade na família também, no lar, né, na rotina do casal, de um ajudar o outro nas tarefas de casa. Eu acho isso muito importante também, porque para não sobrecarregar só uma pessoa, porque nem todo mundo, né, na nossa realidade hoje, né, nem todo mundo tem gente para poder ajudar nas tarefas de casa, nem todo mundo tem funcionários, enfim. Ajuda com os filhos também, isso, né? Não é só o papel da mulher, papel do homem também. Isso, porque a gente sabe que tem ainda homens, muitos homens, né, que não querem lavar uma louça, não querem lavar um copo, não querem varrer uma casa. E então, assim, é complicado isso também. É claro que a gente sabe também que vai de família para família, de criação para criação, cada um foi criado de um jeito, a gente respeita isso, mas aqui em casa, graças a Deus, a gente se ajuda muito nesse sentido, né, porque os dois trabalham, eu não trabalho fora, eu trabalho em casa, mas o Yuri sempre me ajudou, mesmo trabalhando fora, ele sempre me ajudou, e agora a gente tem também uma filha, já está com 8 anos, também a gente já ensina ela a ajudar também, a organizar as coisinhas dela, porque família é isso, gente, todo mundo come, todo mundo suja, todo mundo faz parte, né, do ambiente, a gente tem que saber cada um ter suas responsabilidades, não ficar sobrecarregando uma pessoa só. Então a gente precisa ter essa cumplicidade, esse companheirismo também nos afazeres de casa, não ficar um só encostando no outro, né? E também ministerialmente, né? Apoiar ministerialmente também, porque às vezes um tem uma aptidão, um chamado para uma determinada área ministerial que o outro às vezes não tenha, mas como são casados, necessariamente vai precisar que os dois estejam juntos. Então, por exemplo, hoje a gente não está atuando em nenhum departamento, mas na nossa igreja tem algo que eu acho muito legal, que quando alguém é chamado para a liderança, não é a pessoa sozinha, é o casal. Então, você vai ver um casal sendo líderes de jovens, um casal sendo líderes de adolescentes, um casal sendo líderes, né, de outros departamentos, dos casais, né? Então, assim, das crianças, é sempre assim, são casais, né? 1, 2, 3 casais, enfim. E isso é muito legal, porque, na verdade, quando uma pessoa entra para trabalhar numa área na igreja, ela precisa do apoio do cônjuge, né? Ela precisa, porque ela vai estar envolvida nos compromissos da igreja, vai estar envolvida nas necessidades ali. E aí, como é que ela vai fazer? Ela vai deixar o marido em casa, os filhos em casa e vai sozinha? Não. Ou o marido vai deixar a mulher em casa, os filhos em casa e vai sozinho? Não. Até também na parte do aconselhamento ali, vai ter homens e mulheres dentro dos grupos, então cada um lida com a sua parte ali, ou o casal lida com o casal, ou lida individualmente, homem com homem, mulher com mulher, para trazer uma... Então é muito necessário que o casal esteja junto, ministerialmente também falando, né? Mesmo que não seja um caso de departamento, seja um caso ministerial mesmo. O homem foi chamado a diácono, no caso a mulher não é nada, mas o homem é diácono, é presbítero, é pastor, enfim. Mas a mulher, querendo ou não, ela é auxiliadora, ela está ali do lado do marido para ajudar, para aconselhar, para estar junto, como ele falou, no aconselhamento, né? Então a gente precisa apoiar o outro no seu ministério também, né? Apesar da gente ter características e habilidades distintas, diferentes, mas a gente tem que se complementar, um apoiar o outro, um tá orando pelo outro, um tá intercedendo pelo outro, um tá ajudando ao outro, né? Porque sozinho a gente não faz nada, né? Quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Então, acho que
uma coisa que eu lembrei aqui é que talvez muitos dos casais, ou casais, vamos fazer, dos relacionamentos em geral, pode ser que a pessoa não seja casada, não seja namorada, ou alguma outra coisa assim, que não tem essa coisa da cumplicidade, muitas das vezes é por insegurança de um e do outro, por ciúme, por medo de perder a pessoa e por aí vai. É 1 milhão de coisas que existe, que passa dentro de ambas das partes, e que isso tem que ser superado com realmente a conversa, a comunicação, por isso que a gente tratou da comunicação primeiro, então comunicação, entendimento um do outro, relacionamento, e entender que se foram unidos é para ser unidos, não é para ser mais um puxa para um lado, outro puxa para o outro, ou vou ficar com medo disso, vou ficar com medo daquilo. Você falou de uma coisa que na hora que me veio uma coisa na cabeça muito forte. A gente não compete um com o outro. Num casamento não pode existir competição. Os dois estão lutando no mesmo time. Os dois estão competindo no mesmo time. A gente faz parte da mesma coisa. A gente faz parte do mesmo time. Não é um contra o outro. Não vou fazer gol contra ele, nem ele gol contra mim. Sabe? A gente, como ele falou, não é um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Eu vou para a direita, você vai para a esquerda. Gente, não pode existir isso. A gente precisa ter união, unidade, né? Ter E quando um ganha, os dois ganham. Exatamente. A vitória de um é a vitória do outro. A conquista de um é a conquista do outro. A felicidade dele é a minha dele. Então, se no relacionamento de vocês, né, se no seu relacionamento aí não existe isso, então vocês precisam rever, sabe? Porque corrigir, né, refazer a rota, olhar para dentro do relacionamento e pensar, poxa, o que eu preciso melhorar aqui? O porquê que nos vemos como inimigos e não como aliados? Porque às vezes acontece isso também, de num relacionamento, ao invés vive num pé de guerra. Vive num pé de guerra, vive num desrespeito, vive numa disputa de quem é o melhor, de quem faz mais. Esse ponto também que você falou, essa palavra do respeito, é uma coisa que a gente sempre teve e que acho que também falta muito dentro dos relacionamentos, que até mesmo dentro de relacionamentos cristãos, infelizmente a falta de respeito de um com o outro, na forma de falar, na forma de tratar, na comunicação, no grito, na forma de se expressar. Isso realmente a gente tem muito forte e a gente quer manter isso sempre, porque a gente não compactua com isso, né? Então é uma coisa que a gente realmente preza bastante e que a gente quer também transmitir para vocês, que tenha um relacionamento. Respeito, tem que ter respeito, né? Às vezes a gente tem algumas competições internas, que eu ia lembrar aqui, a gente tem a nossa competição da panturrilha, é brincadeira. A gente fica fazendo algumas disputas aqui entre a gente, pra gente um ao outro incentivar, né? Agora na academia, ali no exercício, a gente fica se incentivando quem vai ganhar mais massa, quem vai conseguir fazer uma corrida, a panturrilha. A gente fica medindo com a fita métrica ali, que aumentou a panturrilha de 3 em 3 meses. Mas é uma brincadeira. Então, assim, ela até falou assim, se você ganhar, eu também ganho, porque você vai ganhar uma panturrilha mais bonita, porque a sua não estava tão bonita assim. Não tá muito grande, né? É bonita, Mas é isso, a gente tem que sempre buscar se ajudar, se aliar nos momentos difíceis, principalmente é o que é o próximo tema agora, apoio nos tempos difíceis, né? Como que a gente, na vida 2, precisa se apoiar nos tempos de crise, nos tempos de luta, nos tempos de escassez, nos tempos de tempestade, porque isso vai acontecer, né? Todos nós, em algum momento isso vai acontecer. O casamento não é um mar de rosas, o casamento não é, como eu estava falando com ele ontem, né? A vida não é um morango, o casamento não é um mar de rosas, aquele romantismo todo, aquela coisa toda maravilhosa do início. Se a gente não for tendo a manutenção, tendo cuidado, isso pode se perder. Então a gente precisa estar muito alicerçado em Cristo para a gente suportar os momentos difíceis. Infelizmente a gente vê, a gente sabe de muitos casos de casais que se separaram nos momentos mais difíceis que eles estavam enfrentando, né? Eu não tenho agora os dados, mas quantos casamentos não acabaram na pandemia, por exemplo, né? Onde ambos tiveram que ficar juntos 24 horas ali dentro de casa e a gente acaba ficando sabendo, né, que muita gente se separou nessa situação, nessa circunstância. Queria eu estar sempre 24 horas do lado dela na pandemia. Eu queria. Ela estava trabalhando também. Então, essa questão, assim, da gente se apoiar no momento difícil é essencial, porque
estar no momento fácil, na bonância, é muito, muito tranquilo. Mas verdade. quer ver se a pessoa que você escolheu para compartilhar a vida realmente foi uma pessoa direcionada por Deus, é se ela vai estar com você nos momentos difíceis também. Então a gente precisa ter esse apoio nos momentos difíceis, né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, acho que a gente falou bastante já, né, sobre essas questões. E um outro assunto também que eu recebi como sugestão de tema foi falar sobre as armadilhas que tentam enfraquecer o casal. São muitas armadilhas que a gente sofre ao longo do nosso relacionamento, né, ao longo da nossa caminhada, que podem enfraquecer a união, enfraquecer o amor, enfraquecer ali a comunhão do casal. E uma dessas armadilhas, né, é a rotina, são as distrações, o trabalho, as redes sociais, amizades, tem muitas armadilhas perigosas, muitas coisas que acontecem que podem interferir na paz e na harmonia do casal. Quer falar sobre isso? Eu acho que a gente estava tratando disso já há algum tempo e a gente precisa de tempos em tempos parar para refletir, tirar assim um minutinho de, poxa, a gente precisa tirar um tempo pra gente, a gente precisa na correria do dia a dia, a gente precisa ter um dia pra gente fazer uma coisa em família, um dia pra gente fazer uma coisa em casal. Acaba que isso a gente tem que ir tendo dentro da nossa rotina hoje, da nossa agenda, aquela dedicação de, não, hoje a gente vai, filha, hoje você tira para ver agora um momento para você ver um filme, desenho seu, que a gente vai ver um filme nosso. E a gente vai tentando ajustar isso dentro da nossa agenda ali, né? Então acho que é um ponto principal, manter a chama do relacionamento aceso. Comemorações de datas é uma coisa que a gente tem. Gosta. Até hoje no trabalho lá o pessoal fica, mas todas as datas vocês comemoram. Mesmo, até de namoro, a gente já é casado, mas a gente fez agora no mês passado, aniversário de 13 namoro, anos juntos, então mesmo que seja uma coisa simples em casa, um jantarzinho, a gente gosta de cozinhar, né? A gente gosta de gastronomia, assim, de uma coisa diferente, a gente gosta de apreciar boas comidas, então a gente, já que não pode ir sempre no restaurante e por conta da condição financeira, a gente faz em casa, então a gente compra todo o preparo ali do melhor que a gente pode, pra gente preparar um negócio como se fosse um jantar. E a nossa cerimonialista aqui em casa, a Giovana, ela ama fazer, cuidar das coisas, ela faz cardápio, ela prepara a mesa toda e faz todo um jantar especial, né? Então, acho que isso também é muito válido, né? A pessoa tirar, já que não pode muitas vezes sair por conta da questão financeira como gostaria, né, de ir para um lugar muito bacana sempre. Não tem desculpa, na verdade. Faz em casa. Porque mesmo que você faça um cardápio simples, o que você tem, mas com amor, um preparo diferente, arrumar a mesa, fazer aquela mesa posta com o que você tem em casa, não estou dizendo que você tem que comprar um monte de supply, não sei nem se o nome é esse, mas aquelas coisas todas bonitas e maravilhosas que eu sonho também ter, arranjos de flores, não sei o que, xícara disso, xícara daquilo, taça para isso. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a gente separar um momento especial, simples, mas que seja significativo para os dois. Pensar no que o outro gosta e, tipo assim, de repente tá passando em algum lugar e sabe que a pessoa gosta daquilo ali, comprar aquilo ali pensando na pessoa, né? E é uma forma também de envolver os filhos nisso também, se você tem filhos pequenos, por exemplo, no caso da Giovana, ela tá crescendo vendo esse amor e essa cumplicidade que a gente tem um com o outro. Então eu sei que menos do que isso, ela não vai aceitar na vida dela, né? Porque ela já vê o tratamento do pai dela comigo, ela já vê a questão do romantismo que a gente tem, que não é aquela coisa melosa de filme, mas é uma coisa do cuidado mesmo um com o outro, né? Então, isso é importante também, os filhos. O que os seus filhos estão vendo dentro de casa? E ela mesmo já demanda isso hoje de mim, tipo assim, fez pela minha mãe, tem que fazer por mim também. Então, tem que fazer pelas duas, mas na forma de mostrar para ela que no futuro ela vai... o marido que ela vai escolher, o namorado que ela vai escolher, vai ter que ter esse cuidado. Se não tiver, automaticamente isso ou vai ter que buscar ter, ou a pessoa não vai conseguir ter essa conexão com ela, porque vai ser uma coisa natural dela, né? Então, assim, é importante assim, a gente ter esse amor, esse carinho dentro de casa também.
E os filhos verem isso, né? Porque a gente sabe que muitos lares, infelizmente, é só briga, é só discussão, não tem troca de afeto dentro de casa. E o que os filhos estão vendo? Que tipo de exemplo que a gente está dando para os nossos filhos? E é por isso que a gente vê muitas meninas, muitos meninos em relacionamentos abusivos, porque desde cedo sempre viram os pais, viram familiares, pessoas próximas em relacionamentos abusivos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Outra distração que interfere muito no relacionamento é a questão das redes sociais, o uso abusivo do celular, essa coisa de cada um estar no seu celular o tempo todo. A gente precisa muito vigiar nessa questão também. É algo que tem separado muitos relacionamentos. Eu lembrei ontem também de um exemplo, de uma vez que a gente estava num restaurante, e a gente estava vendo uma mesa do lado de um casal que estava tirando fotos, né? Tava só um casal, eles estavam tirando foto, aquela coisa toda super romântica. E aí depois que eles postaram a foto, saíram da foto ali, cada um foi pro seu celular, ficou ali com a cara no celular e não se falaram mais e não interagiram mais. E a gente viu nitidamente um retrato do que é a realidade de muitos relacionamentos. A gente vê na rede social, às vezes, casais que a gente... Inclusive, outra armadilha que a gente pode cair é na questão da comparação. Às vezes, você olhar na rede social os casamentos que você vê aí, você pensa assim, nossa, pessoa super feliz, super, né, tá viajando, tá curtindo a vida, nossa, como fulano é um bom marido, como ciclano é uma boa mulher. E, na verdade, aquilo tudo é uma fachada, né? Então, é só para poder postar foto, é só para poder parecer bem, é só para poder ostentar uma vida de felicidade que às vezes nem é verdadeira. Então, isso são algumas armadilhas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente precisa se preocupar mais em ser do que parecer ser, né? A gente precisa viver muito mais uma vida de fato harmônica, com amor, com cumplicidade, do que mostrar para o outro que a gente é feliz sem a gente ser feliz de fato. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? No dia a dia. Outra armadilha também é vigiar com as amizades. Tem gente que é assim, faz muita amizade, eu tenho muita amizade, é uma pessoa que sabe, como ele falou, né, tem uma facilidade de conversar, de interagir com outras pessoas, já quer convidar para dentro de casa, já quer levar para dentro da sua casa, já senta no teu sofá, já vai pro teu quarto, já senta na tua cama. Gente, pelo amor de Deus, vigie em relação a isso. Não é qualquer pessoa que a gente coloca dentro da nossa casa. Não é qualquer pessoa que a gente compartilha a nossa vida. Não é qualquer pessoa que sabe dos teus problemas, dos problemas que você passa com o seu marido, com a sua mulher. Gente, a gente precisa vigiar. Às vezes a gente abre a brecha, escancara a brecha para o outro entrar na nossa vida e depois a gente reclama, a gente chora porque o inimigo fez a arruaça. Então a gente tem que vigiar, sabe? É claro que eu não estou querendo alarmar aqui de que você não tem amigos, de que você não possa confiar em ninguém. Não é isso. Graças a Deus existem pessoas que a gente pode confiar, que a gente pode se relacionar, mas tudo tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção. Quando falamos em relacionamento conjugal, a gente tem que cuidar e proteger muito bem esse relacionamento, para que outras interferências, outras pessoas, outras influências não venham atingir e interferir no relacionamento conjugal. Cuidando já se torna difícil e desafiador, imagina. Então, assim, gente, toma cuidado, sabe? Não fica levando qualquer pessoa ou todo mundo pro teu quarto, pra tua cama, pra tua casa. Não fica, sabe? Vigia em relação a isso. Porque a gente não conhece o coração das pessoas. Às vezes a pessoa tá conversando com você, tá querendo saber detalhes da sua vida, da tua intimidade, por trás tá maquinando mal, por trás tá desejando o teu marido, desejando a tua mulher. A gente conhece situações assim. Então, cuidado, gente. Cuidado, vigia, sabe? Não deem brechas. Fiquem alertas. Aqui a gente está falando sobre essas armadilhas perigosas que, infelizmente, acontecem na vida real, na vida de muito relacionamento. A palavra mesmo diz, né? Vigiar e orar. Né? Não é orar e vigiar. Vigiar primeiro e orar. Então, se tem alguma necessidade também para não sair contando para todo mundo, Deus é o melhor ouvinte que você pode ter. Então, tá com dificuldade, até se for uma questão do relacionamento do casal e você ainda não sabe como falar, vai para Deus. Vai pro joelho, orar e pedir direção a Deus, pedir sabedoria que vai dar certo. Então, assim, a gente falou sobre cumplicidade, falamos sobre comunicação, falamos sobre vários desafios que a gente enfrenta, falamos sobre as armadilhas agora, né, que a gente enfrenta, e tem tanta coisa que a gente pode falar, só que para esse vídeo não ficar tão longo, não tem como abordar tudo aqui,
Por isso é importante, se vocês tiverem sugestões de temas, tiverem sugestões de outros assuntos que vocês gostariam de ouvir a gente falando aqui, deixa nos comentários, porque vai ser um prazer preparar outros vídeos pra gente falar, né, sobre esses assuntos. Vai ser muito gratificante. Pra gente fechar aqui esse vídeo, é muito importante a gente falar sobre a base do relacionamento cristão, né, a base do relacionamento em Deus, do casamento. A nossa base é Jesus Cristo. Ele é o alicerce da nossa casa, né? Eu quero deixar até o vizinho abençoado buzinando. A vizinha abençoada. Vamos orar pela vida dele. Eu quero deixar aqui para nossa reflexão Mateus 7, do 24 ao 27, que fala sobre os dois alicerces, né? Uma palavra bem conhecida, que fala assim, Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então, assim, a gente sabe que uma das coisas que a gente pode aprender com essa parábola aqui é que as duas casas, elas foram afetadas pela tempestade, né? As duas casas, elas tiveram as mesmas condições ali adversas. A diferença do insensato para o imprudente foi que o prudente, ele decidiu cavar mais profundo na rocha. Ele foi prudente no sentido de se preparar para aquilo que poderia vir. E o insensato não. O insensato, ele quis praticidade, ele quis facilidade, ele quis algo mais rápido, ele quis algo mais superficial, ele quis economizar, talvez. E aí ele construiu a casa dele sobre a areia. E aí a gente vê no texto que a tempestade, ela veio para os dois, né? A dificuldade, ela vai vir tanto para aquele que é cristão, para aquele que serve a Deus, para aquele que é temente ao Senhor, que obedece à palavra de Deus, quanto para aquele que não é. A dificuldade vai vir para todo mundo. A pandemia veio para todo mundo, as doenças vêm para todo mundo, o luto vem para todo mundo. Tudo de ruim vai vir para todo mundo, né? É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes, assim, as pessoas têm uma ilusão de que, eu tô firmada na palavra, nada vai me acontecer. Não, a gente vai passar por muita situação difícil. Nos últimos tempos a gente tem visto nossos amigos, irmãos da igreja com enfermidades. Nossa, quantos na nossa igreja, né? Infelizmente. Muitas enfermidades, vem para todo mundo. É tanta coisa, vai passar. A diferença, gente, é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A diferença é que quando a gente tem Cristo, a gente tem uma paz que excede todo o entendimento. A diferença nossa para aquele que não crê, para o insensato, é que a nossa esperança não está nessa vida, a nossa esperança está no porvir, está na eternidade, está na glória. Que ainda que o nosso corpo sofra aqui, a gente tem a esperança de ter um corpo glorificado com Cristo na glória. E sobre isso, o homem não vai entender, sabe? É algo que transcende o entendimento humano. E voltando aqui, no texto, Jesus fala, né, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. A gente precisa escutar e praticar a palavra de Deus também. E se a gente só escuta as exortações, se a gente só escuta e não pratica e não entende, a gente é comparado a um insensato, que tem aquela vida rasa, que tem aquela vida ali na superfície, e aí qualquer ventinho, qualquer luta tá querendo se separar, qualquer luta tá querendo deixar a mulher, tá querendo deixar o marido, qualquer luta tá querendo abandonar os filhos, qualquer coisinha tá querendo desistir de tudo, largar a igreja. Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Construir a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Então, para vocês que nos acompanharam aqui até o final, né, que estão aqui conosco, queremos muito agradecer por vocês terem ficado com a gente até aqui e orar para que o Senhor possa firmar o seu lar, firmar a sua casa sobre a rocha, que vocês possam buscar ajuda no Senhor, que vocês possam buscar fortalecer a cumplicidade, o amor, o respeito entre vocês, que haja paz no seu lar, que haja fartura de abundância, de alegria, Amém. De amor, de respeito, de harmonia, que haja respeito entre vocês e os seus filhos,
entre toda a sua casa, né? Que o Senhor possa proteger, guardar, blindar o lar de vocês. Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Eu quero muito, muito mesmo, de verdade, agradecer a você, meu amor, por ter passado esse tempinho aqui comigo. Foi muito especial. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, se Deus quiser. E agradecer a vocês por ficarem aqui. Gente, curte esse vídeo, compartilha com alguém que vocês conheçam, que precisam ouvir essa palavra, que precisam ser ministrados. Eu tenho certeza que Deus falou no coração de vocês, assim como falou no nosso coração também. Nos ajude a espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas, para alcançar mais famílias, né? Comenta aqui o que vocês acharam. Tragam sugestões de novos vídeos. Tragam sugestões. Acesse nossas redes sociais, né? As minhas redes sociais, o site. Eu também tenho um e-book, né, Devocional na Vida Real, que eu escrevi recentemente, falando sobre como ter uma vida devocional leve, sem peso, sem culpa, com constância. O link também está na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que pode abençoar a sua vida, a sua casa. Então fiquem com Deus. Foi um prazer imenso estar com vocês. Deus abençoe, né? Amém. E até o próximo vídeo. Tchau.